Olá, amigos e amigas, bom dia a todos, que Jesus nos abençoe, nos inspire. Estamos aqui de volta para darmos seguimento ao nosso estudo da obra Depois da Morte, de Leon Denis. E hoje, enfim, nós chegamos à conclusão dessa segunda parte da obra, que trata das grandes questões filosóficas que o Espiritismo vai abordar. O capítulo 14 aqui, Objeções, ou seja, Leon Denis vai nos convidar aqui a pensarmos um pouco mais sobre as possíveis objeções que poderiam surgir e como esclarecê-las. Vai mostrar que muitas vezes aquelas objeções em relação às novas perspectivas, entendimentos que o Espiritismo vai trazer, objeções que poderiam parecer muito significativas no primeiro momento, elas, quando a gente tem uma visão de conjunto das coisas, quando a gente busca outros elementos talvez que estavam faltando, naturalmente a gente vai percebendo que elas não têm assim a sua razão de ser e que elas vão se diluindo, porque a lei divina é justa, é perfeita, é infinitamente sábia em todos os seus aspectos, em todos os seus caracteres. Então é sobre isso que ele vai conversar conosco nesse capítulo 14, né? Vínhamos aí falando sobre vidas sucessivas, no último estudo falamos sobre as provas, a morte, a importância das vidas sucessivas, da reencarnação, para entendermos melhor esses quadros que vemos no mundo. E hoje, então, no capítulo 14, vamos adentrar aqui essas objeções. E Leon Denis começa dizendo assim: é assim que muitas questões insolúveis para as outras escolas são resolvidas pela doutrina das vidas sucessivas. Então, como vimos falando nos estudos anteriores, Leon Denis trabalhou muito a questão das vidas sucessivas, da reencarnação, antes, por exemplo, de chegar às questões mais desafiadoras, como das provas, das dores, dos sofrimentos. Por quê? Sem a chave da reencarnação, essas questões se configuram realmente insolúveis. É impossível, digamos assim, conciliar os quadros absolutamente distintos que nós vemos no mundo, né? Se cada indivíduo tem uma vida só, os quadros absolutamente distintos que a gente vê no mundo, por exemplo, em relação ao sofrimento. Alguns com uma vida quase que inteira de sofrimentos, de dores, de desafios, outros uma vida quase que inteiramente marcada por facilidades, por tranquilidade, outros tendo sua vida ceifada ainda em tenridade, deixando a família, os familiares, em processos de sofrimento, de dor superlativos. Né? Como explicar ou como conciliar isso, essa discrepância absoluta, se cada indivíduo tem apenas uma vida? Como conciliar isso com a perfeita justiça de Deus, a sua misericórdia, a sua inteligência suprema, o seu amor soberano, incomparável? Como fazer essa conciliação? São questões que se configuram realmente insolúveis. Claro que podemos apelar aí a sofismas, podemos apelar ao mistério, é assim e pronto. Mas aqueles corações, aquelas consciências que anseiam por respostas mais claras, por um entendimento mais profundo, que não mais já se satisfazem apenas com o âmbito do mistério, com essa resposta pronta, é insolúvel, é assim mesmo, e é assim porque tem que ser assim. A esses indivíduos que anseiam por ir mais além, é preciso buscar essas respostas. E essas respostas não se encontram senão com essas chaves de entendimento, aqui no caso, a reencarnação. Por isso, por exemplo, quando Kardec, em diálogo com os espíritos, no Livro dos Espíritos, vai conversar sobre a reencarnação, ele pergunta assim, né? Em que se fundamenta o dogma da reencarnação? Interessante e importante pensar aqui na palavra dogma, não no sentido de uma verdade de fé que é imposta. Não, é assim e todo mundo tem que entender e acreditar que é assim. A ideia da palavra dogma aqui em Kardec é diferente. Kardec mesmo tinha algumas dificuldades em relação à ideia da reencarnação, mas com seus estudos, com as suas reflexões, com as informações dos espíritos, né? Com a visão que ele foi tendo de conjunto, ele chegou a perceber realmente, a concluir que a reencarnação é uma verdade incontestável. E é esse sentido de dogma que ele trabalha aqui. Não da verdade que, digamos, foi concebida e depois foi imposta, mas sim aquela que foi meditada, refletida e depois chegou-se à conclusão de que ela é uma verdade essencial dentro do quadro da criação. Então, por isso ele pergunta, em que se fundamenta o dogma da reencarnação?
Não é que ele tenha partido já dessa ideia e tentado justificá-la. Ele parte do raciocínio e então ele chega a essa conclusão. E os espíritos responderão: na justiça de Deus. Então, é inconcebível, é impossível de conciliar a justiça de Deus com as infinitas variações de vida que nós vemos no mundo, né, sem as reencarnações. Porque se o indivíduo tivesse uma vida só, como explicar? Aquele que viveu alguns poucos anos, o outro que viveu uma vida inteira, eles seriam ambos levados para o mesmo lugar depois? Como assim? Né? Um teve que lutar a vida inteira, o outro teve uma vida de facilidades. Ambos buscaram ali, digamos, uma crença, cumpriram ali determinados aspectos exteriores da crença e ambos são levados para a mesma condição de bem-aventurados, talvez, a mesma condição lá do céu. Mas um lutou a vida inteira, o outro não, o outro teve facilidades a vida inteira. São questões insolúveis, são questões insolúveis. Então é isso que Leon Denis está dizendo. Sem a reencarnação, fica difícil, fica impossível trazer algumas respostas. E aí, justamente, ele vai mostrar que algumas objeções ganham força. Por quê? Pelo não entendimento das finalidades do processo da reencarnação. Então, por isso que ele começa tratando dessa questão no capítulo das objeções. Aí ele segue, ó, as fortíssimas objeções com que o ceticismo e o materialismo têm feito brechas no edifício teológico. Aí ele vai citar algumas dessas brechas: o mal, a dor, a desigualdade dos méritos e das condições humanas, a injustiça aparente da sorte. Então, o que ele está dizendo? Existiam grandes objeções no tempo em que ele vivia ali, né, naquele século do Renascimento, do Iluminismo, grandes objeções à teologia tradicional, à visão tradicional de mundo, sobretudo aquela apresentada até então pela concepção da Igreja. Então, esses raciocínios, o desenvolvimento da ciência havia criado, digamos, brechas e objeções muito significativas e muito fortes em relação àquele pensamento até então consolidado, né? Sobretudo em torno dessas questões do mal. Como resolver a questão do mal? Se é uma vida só, se Deus é a suprema bondade, de onde vem o mal? Mais do que isso, né? Como conceber seres eternamente voltados ao mal? Se Deus é a suprema bondade e infinita justiça, como conceber que existem seres, e Deus permite a sua existência, cuja única missão no universo é perder outras almas, levá-las à queda? Como conceber isso? E mais do que isso, só essas almas praticamente é que teriam, esses seres voltados ao mal, é que teriam a possibilidade de comunicar-se com o mundo. Aqueles seres queridos que nos são caros e que partiram para outra vida não teriam essa possibilidade de conversar conosco, de nos estimular ao bem, ao progresso. Apenas os seres voltados ao mal, né? O demônio, o Satanás e os seus asséculos. Então eram brechas muito fortes em determinadas compreensões, sobretudo para consciências que agora mais trabalhadas no pensamento filosófico, científico, não se satisfaziam apenas com o dogmatismo. É assim porque é assim. Não aceitavam essa fé cega, né? Então isso criava uma brecha muito significativa. E por isso, Kardec vai dizer isso em muitos momentos, Leon Denis também aqui já disse, que o que mais criava, alimentava a incredulidade, o ceticismo e o materialismo naquele tempo era justamente a fé cega, a fé impositiva, a fé dogmática. Então, em torno do mal, em torno da dor, é o que nós falamos agora. Como explicar quadros tão diversos de dor, de sofrimento no mundo, se existe só uma vida, se cada indivíduo tem apenas uma vida, e se Deus é a suprema justiça e infinita bondade? Porque a alguns filhos ele escolhe tantas facilidades e outros tantos ele os presenteia com tantas dores. Uma brecha, uma objeção muito forte erguida contra aquela compreensão. E aí também as desigualdades dos méritos, das condições, a injustiça aparente da sorte, uns fazendo tanto bem e só colhem coisas ruins, entre aspas, né? Ruins porque faltava visão
da finalidade daquelas experiências, e outros fazendo coisas ruins, corruptos, etc., e só tem resultados bons. Bons, novamente, entre aspas, né? Porque vistos apenas da perspectiva material. Então, eram objeções muito fortes. Mas Leon Denis diz, todos esses tropeços se desvanecem perante a doutrina dos Espíritos, porque, como falávamos, diante das chaves de entendimento que a doutrina traz, da reencarnação, da vida espiritual, né? da mediunidade, da criação e da progressão dos espíritos, mostrando que não existem seres eternamente voltados ao mal, o mal, portanto, não é eterno, o mal é resultado do livre-arbítrio da criatura, não existem penas eternas, reencarnação, enfim, tudo isso, essas objeções aqui, elas vão caindo por terra, né? A não ser que elas encontrem essas respostas uma oposição interessada, né? Que é aquele indivíduo que mesmo diante da resposta, mesmo diante da lógica e da clareza da resposta, resiste em aceitá-la. Por quê? Porque ele tem interesse em não aceitar aquilo, seja para não ferir seu orgulho, seja para não ferir as doutrinas que ele professa. Então, diante de uma oposição desinteressada, esse conhecimento, essa perspectiva que a doutrina espírita traz, vai vencendo essas resistências. E essas objeções, elas vão caindo por terra, vão se desvanecendo. Então, é como se essas chaves que o Espiritismo traz, elas já de pronto quebrassem, colocassem por terra a grande maioria das objeções que se levantavam em torno da mensagem de Jesus, em torno do cristianismo naquele século XIX. Já colocava por terra a grande maioria delas. Mas, diz Denis, uma dificuldade subsiste. Ele vai se focar aqui numa principal. Uma forte objeção ergue-se contra ela, contra a doutrina espírita. Se já vivemos no espaço, dizem, se outras vidas precederam ao nascimento, por que de tal perdemos a recordação? Então, essa é uma objeção que prevalece. A gente vai ver num primeiro momento. Num olhar superficial, parece uma objeção significativa. Até hoje, né? Quando a gente vai conversar com pessoas, às vezes que nos procuram, que não são espíritas, às vezes que não têm uma busca religiosa, no ambiente acadêmico isso é muito comum, e geralmente a objeção que eles trazem principal é essa. Mas se eu vivi antes, por que eu não lembro? Ou, de que adianta então eu estar hoje aqui lidando, resgatando o que eu fiz de equivocado no ano passado, se eu não lembro o que eu fiz? Então, geralmente, essa é a objeção central, sobretudo aqueles mais vinculados à ciência, né, vão trazer em torno da doutrina espírita. E é isso que Leon Denis aqui vai nos convidar a meditar a respeito. E ele começa falando assim, ó, no próximo parágrafo, né? Esta objeção de aparência irrespondível é fácil de ser destruída. Então, no primeiro momento, parece irrespondível, mas com as chaves da doutrina é fácil de esclarecê-la. E ele começa dizendo assim, a memória das coisas que viveram, dos atos que se cumpriram, não é condição necessária da existência. O que ele quer dizer com isso? Não é algo absolutamente indispensável para a nossa existência presente a lembrança de tudo o que foi vivido no passado. E ele começa de maneira mais pragmática. As coisas, por exemplo, nessa existência. Nós não nos recordamos, por exemplo, de tudo que nós fizemos na infância. E isso, de certo modo, não vai ser um impeditivo às nossas realizações, ao que fazemos por aqui, né? A gente vai arquivar determinados momentos, lembranças mais importantes, mas, de um modo geral, as coisas, os detalhes, assim, nós, nessa existência mesmo, já não nos recordamos. Então, que dirá existências pretéritas? Então, há um aspecto mais pragmático, até, da memória no corpo físico, da memória que o cérebro pode arquivar. Se ele mal consegue arquivar tudo que nós vivemos nessa existência, que dirá ele trazer e permitir-nos acessar tudo que nós trazemos das existências pretéritas? Então, há um impedimento aí material. Há um impedimento material. O corpo, a matéria,
ela apresenta limitações, ela impõe barreiras, ela estabelece véus. É uma questão pragmática mesmo, né? É a própria limitação do corpo material, do instrumento cerebral. Ele não consegue abarcar tudo, porque é um processo, ou o corpo, o instrumento do cérebro está também em processo de desenvolvimento. A matéria, ela necessariamente limita, restringe, né, a nossa experiência. Os próprios sentidos já nos demonstram isso. Nós estamos cercados de ondas, de acontecimentos ao nosso redor que a gente sequer consegue perceber. Por quê? O nosso sentido da visão ele é uma estreita faixa, absolutamente estreita. A audição também, uma faixa estreita de sons que ela consegue captar. Existem infinitos outros sons que nós sequer percebemos. Então, os nossos sentidos já nos demonstram. Matéria é limitação. Assim também o cérebro, a cerebração, a memória. Então, ele começa na sua argumentação falando disso. Você não lembra de tudo que você fez na sua infância. O cérebro não te permite fazê-lo. Que dirá de experiências pretéritas. Outro aspecto que ele vai dizer, o próprio sono. Nós não nos lembramos de tudo que fizemos no sono, né? Nós, da perspectiva da doutrina espírita, aprendemos, saímos do corpo, lá vivemos, realizamos e tudo mais, mas quando voltamos para o corpo, as lembranças são muitas vezes difusas, confusas, misturam-se ali, né? Lembranças da véspera, pensamentos nossos, com algo que realmente fizemos no mundo espiritual e fica aquela lembrança confusa. Algumas vezes com mais clareza, como aprendemos com a doutrina espírita, quando há um propósito para isso, né? Mas de modo geral, lembranças confusas, muitas vezes lembrança nenhuma. Não lembramos absolutamente nada do que fizemos no sono e no sonho, né? O próprio André Luiz, as obras do André Luiz vão realçar isso para nós com muita clareza. Por exemplo, no livro Missionários da Luz, lá no capítulo 8, André Luiz vai conversar com o benfeitor sobre, o benfeitor Alexandre, os sonhos, né? E o capítulo se chama No Plano dos Sonhos. E eles estão falando ali em determinado momento sobre a fixação dessas lembranças dos sonhos. Isso, aliás, a gente vê ao longo de toda a obra de André Luiz, né? Como que muitas vezes um indivíduo vive uma experiência no mundo espiritual e ele registra isso no corpo, no cérebro, de maneira diferente, muitas vezes simbólica. Às vezes não registra nada, mas guarda determinados sentimentos, determinadas emoções de angústia ou de felicidade por aquilo que ele viveu. Às vezes, quando os benfeitores querem que ele se lembre de alguma coisa, há até uma atuação dos benfeitores, no sentido de uma magnetização ali, para que as células cerebrais, a memória ali do cérebro, consiga registrar com mais clareza o que foi vivido ali, né, pelo menos nos aspectos essenciais. Mas então, conversando com o benfeitor, o benfeitor diz assim, mais tarde, a experiência mostrará a você, André Luiz, como é reduzida a capacidade sensorial. O homem eterno guarda a lembrança completa. Então, a memória espiritual arquiva e registra tudo. É o que aprendemos. E conservará consigo todos os ensinamentos, intensificando-os e valorizando-os de acordo com o estado evolutivo que lhe é próprio. O homem físico, entretanto, escravo de limitações necessárias, não pode ir tão longe. O cérebro de carne, pelas injunções da luta que o espírito foi chamado a viver, é aparelho de potencial reduzido, dependendo muito da iluminação do seu detentor, no que se refere à fixação de determinadas bênçãos divinas. Desse modo, André, o arquivo de semelhantes reminiscências no livro temporário das células cerebrais é muito diferente nos discípulos entre si, variando de alma para alma. Entretanto, cabe-me acrescentar que na memória de todos os irmãos de boa vontade permanecerá, de qualquer modo, o benefício, ainda mesmo que eles, no período de vigília, não consigam positivar a origem. Então veja o que ele está dizendo. Das limitações das células físicas, do instrumento cerebral aqui na matéria, e de como isso vai variar até mesmo de indivíduo para indivíduo, o quanto o indivíduo já avançou, o quanto o espírito sobrepuja a matéria, isso vai representar, por exemplo, uma maior capacidade de rememorar, de lembrar
aspectos vividos no desdobramento do sono físico, como poderíamos também pensar até mesmo de experiências pretéritas. Então isso varia muito segundo o indivíduo, mas de um modo geral há sempre uma grande limitação na memória, no registro físico, né? Isso vale para o sono. Então, que dirá para existências pretéritas? Então são esses os dois argumentos que Leon Denis começa trazendo para tratar essa questão do esquecimento. Ora, se nós esquecemos a própria infância nessa presente existência, se esquecemos muitas vezes o que fazemos no desdobramento parcial pelo sono, que dirá das existências pretéritas? Então aqui ele está primeiro tratando da limitação que a própria matéria impõe, sem entrar ainda nos aspectos mais filosóficos, né, do porquê a matéria impõe essas restrições, do porquê esse esquecimento ele é útil, a que propósitos ele atende dentro da lei absolutamente sábia e justa que o Criador estabeleceu. Então, no parágrafo que começa assim, nessas diversas condições, Leon Denis diz, o ser físico parece possuir dois estados de consciência. É o que o benfeitor Alexandre falou aqui, né? Duas fases alternadas de existências que se encadeiam e se envolvem uma na outra. O esquecimento, como espessa cortina, separa o sono do estado de vigília, assim como divide cada vida terrestre das existências anteriores e da vida dos céus. Então, uma coisa é a memória profunda do ser, do espírito mortal. Essa registra absolutamente tudo. Nada do que foi vivido se perde. Está tudo ali. É um HD que tem infinitos terabytes, né? Você pensa, os HDs melhores desenvolvidos que nós temos na Terra hoje não são nada em termos de registro em relação à memória espiritual. Ela grava com todas as características da vivência, né? Então, o espírito superior que consegue acessar essas lembranças, essas reminiscências do passado, é como se ele voltasse lá, porque ele vive as emoções, ele vive todos os detalhes daquela experiência. Então a gente vê isso em algumas obras, por exemplo, né? Tanto nas obras de André Luiz, na obra, por exemplo, Memórias de um Suicida, quando Camilo Castelo Branco ele regride a uma vida pretérita sua, ele vive aquilo de novo, né? E até com as dores, até com os aspectos difíceis. Então, há uma memória, uma consciência profunda, que é a do espírito propriamente, e há uma consciência do ser em vigília, a memória, o registro aqui material. Uma está muito aquém em relação à outra, naturalmente, pelas limitações que a matéria vai impor, né? A gente vai aprender no Livro dos Espíritos, os Espíritos e Kardec vão tratar isso da questão 392 em diante. A gente vai aprender, por exemplo, na questão 394, na questão 397, que em mundos superiores, onde a vida, mesmo a vida encarnada, a vida material, é mais sutil, é menos materializada, é menos densa, vamos assim dizer, que o espírito começa então a sobrepujar um pouco mais a matéria e essas lembranças começam a ser mais acessíveis. Até porque o espírito mais maduro consegue lidar melhor com essas lembranças. Então, em mundos superiores, mundos mais adiantados, esses espíritos acessarão essas memórias de vidas pretéritas mesmo enquanto encarnados. Terão essas lembranças. Mas por quê? Mais maduros para lidarem com elas e também, um aspecto importante, porque a matéria lá não é tão limitante. Então, a memória espiritual consegue fluir, digamos assim, de maneira mais fluida, de maneira sem tantas barreiras, para a memória do ser em vigília. Então ele consegue acessar. Então é isso que Denis está dizendo. Existem véus. E esse é o primeiro aspecto que explica aí esse esquecimento. Se as impressões que a alma sente durante o decurso da vida atual, no estado de desprendimento completo, seja pelo sono natural ou pelo sono provocado, né? Pode ser, por exemplo, um processo de hipnose, de regressão, um processo que Kardec vai chamar de sonambulismo, né, magnético. Se essas impressões não podem ser transmitidas ao cérebro,
Deve-se compreender que as recordações de uma vida anterior se eluíam mais dificilmente ainda. O cérebro não pode receber e armazenar senão as impressões comunicadas pela alma em estado de cativeiro na matéria. A memória só saberia reproduzir o que ele tem registrado. Em cada renascimento, o organismo cerebral constitui para nós uma espécie de livro novo, sobre o qual se gravam as sensações e as imagens. Então é como se o cérebro, né, fosse para o espírito imortal um livro novo, onde ele vai imprimir ali aquelas novas memórias, e vai registrar aquelas novas memórias, a construção de novos raciocínios, de novos pensamentos, mais voltados para as demandas da presente existência. Então, há uma razão de ser nessa limitação também, né? O espírito ele fica mais voltado, mais atento às demandas que essa vida vão lhe trazer, aos aprendizados que essa vida vai lhe propor. Então, até nesse sentido, é interessante. Não diríamos talvez um livro novo, mas um capítulo novo. Existem os capítulos anteriores, mas tem ali um capítulo novo sendo escrito. É isso que o cérebro, o organismo cerebral, vai representar em cada nova existência. Então, voltando à carne, a alma perde a memória de quanto viu e executou no estado de liberdade e só tornará a lembrar-se de tudo quando abandonar de novo a sua prisão temporária. Então, os espíritos vão nos dizer isso, que em desencarnando, por exemplo, e isso aí vai depender muito da condição do espírito, o espírito vai acessando essas lembranças pretéritas com mais clareza. Um espírito muito apegado à materialidade vai estar longe disso ainda, né? Mas um espírito que já está mais consciente, que está lá no mundo espiritual, num processo de reeducação, de aprendizado, de preparação para uma nova experiência, ele vai acessar experiências pretéritas, ele vai ver o quadro das suas existências anteriores, o que fez, onde se equivocou, para melhor preparar-se para a futura. Então, até porque lá ele está mais liberto dessas algemas, desses impedimentos da matéria. Por isso, Leon Denis segue dizendo: o esquecimento do passado é a condição indispensável de toda prova e de todo o progresso. O nosso passado guarda suas manchas e nódoas. Então, se até aqui ele tratou mais do aspecto, digamos, pragmático, fisiológico, material, do esquecimento do passado, agora ele vai começar a entrar no aspecto mais filosófico, né? O porquê Deus quis que assim fosse, que a matéria criasse esse impedimento e que gerasse esse esquecimento. Aí ele vai tratar dos aspectos filosóficos. Ora, entendendo esse progredir da humanidade, como nós entendemos da perspectiva espírita, olhando para o passado da humanidade, a gente logo começa a perceber que não é um passado assim muito luminoso. De um modo geral, com as raras exceções, o passado de todos nós, enquanto seres humanos em evolução na Terra, é um passado repleto de manchas e de nódoas, de equívocos, de tropeços, de dores, de crimes, e etc, etc, etc. Então, a lembrança disso tudo, na presente existência, ela ajudaria ou ela atrapalharia? Você está rememorando constantemente os crimes que você cometeu no passado, os desatinos que te trouxeram imensas dores. Isso ajuda ou atrapalha? Creio que naturalmente seremos impelidos a responder que atrapalha. Será que a gente conseguiria se concentrar nas realizações que nós temos a fazer na presente existência, nas demandas que a presente existência nos traz, nos novos aprendizados, nos novos hábitos que precisaremos ter, se tivéssemos assim essa clareza quanto ao passado que muitas vezes nos levaria a nos fixarmos nesse passado? Será? É por isso que na questão 392, né, de O Livro dos Espíritos, quando os espíritos de Kardec vão começar a tratar dessa questão do esquecimento do passado, os espíritos vão responder assim para Kardec: não. Né? Ele pergunta: pode o homem relembrar-se aí do seu passado e tal? Encarnado, pode o espírito encarnado lembrar-se do seu passado? E eles respondem: não, não pode nem deve saber de tudo, porque quis a sabedoria divina que assim fosse.
Essa lembrança do passado ofuscaria a criatura no presente. Esquecendo-se desse passado, ele é mais senhor de si mesmo. Ou seja, teria ou existiria uma grande influência até mesmo no nosso arbítrio, nas nossas escolhas, se o nosso passado tivesse assim tão claro. A gente teria uma tendência muito grande de repetir velhos padrões, de repetir velhas tendências, não fosse o esquecimento. Com o esquecimento nós somos senhores, mais senhores de nós mesmos. Nós temos mais chance, mais possibilidade de escolher novos caminhos, de construir novos hábitos, de adotar novas posturas, de não repetir velhas tendências, de não repetir velhos tropeços, de nos concentrarmos naquilo que temos que fazer agora. Essa lembrança do passado, portanto, muitas vezes nos ofuscaria, nos tiraria a atenção do presente, da renovação e nos prenderia ao passado. Seja ali nos processos de culpa, de autoflagelação pelos equívocos, seja nos processos de vingança, na lembrança daqueles que conosco conviveram e que nos prejudicaram, seja no repetimento de velhas tendências, né, de velhos hábitos infelizes, de ilusões. Né? O indivíduo que, por exemplo, tinha lá uma posição superior, um indivíduo que tinha lá, por exemplo, um cargo, a condição de um rei, a condição de uma personagem influente, ele poderia novamente se alimentar desse orgulho, dessa vaidade e não entender o convite da presente existência para ele, talvez, que é um convite à simplicidade, a olhar para os valores da vida de uma maneira diferente, etc, etc. Então ele está ali tendo uma vida mais simples, mas ele está preso àquele passado, então ele repete e cai naquilo de novo, não aproveita a presente existência. Como outro que se lembra lá de uma vida mais simples e tudo mais, e se revolta, e agora ele tem uma vida com mais possibilidades e diz, então agora eu quero aproveitar mesmo, me cai nos excessos, nos abusos, porque nas últimas existências foi só sofrimento, só dificuldade, e ele não sabe aproveitar aquela presente existência em que novas possibilidades se lhe abriram. Então, é o que os espíritos estão dizendo para Kardec, né, e para todos nós. Além de ofuscar, muitas vezes tiraria, limitaria a nossa governança sobre nós mesmos, né? As nossas possibilidades de escolha. Seríamos menos senhores do nosso destino, porque estaríamos mais presos às correntes, aos fluxos, às escolhas e aos tropeços do passado. Então, por isso, aí já do ponto de vista mais filosófico, o esquecimento. Né? Para que a gente se concentre melhor na presente existência, para que isso não crie mais problemas do que propriamente soluções. Kardec, quando vai ampliar essa questão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 11, ele vai falar do esquecimento do passado, ele vai dizer, em vão se objeta, né, em vão que se objeta, se utiliza desse esquecimento do passado como uma objeção para o entendimento realmente de como a lei se opera, de como o processo evolutivo se dá. E ele vai dizer assim, que esse esquecimento ele tem duas finalidades primordiais. Né? Ele vem, digamos, impedir duas complicações muito significativas caso ele não existisse. A primeira é justamente essa. A lembrança do passado prejudicaria enormemente a criatura. Tanto no sentido de levá-la a um abatimento, a um desânimo profundo, a uma humilhação profunda, quando ela se recordasse do que ela foi, do que ela fez, os crimes, os desatinos, etc. Imagina você conviver diariamente com essa ideia de que você, e às vezes lembrando até das cenas, das características, que você foi um grande criminoso no pretérito. Como, né? Como conviver assim? Então, a misericórdia divina nos alivia desse fardo. A gente tem intuições, perspectivas, talvez, dos desatinos em que incorremos, mas é algo que fica meio que obscurecido, que fica meio velado, para que não nos prejudique tanto. A gente vai ver, nós temos as tendências, sabemos mais ou menos pelas intuições onde a gente precisa melhorar, onde tropeçou, mas não é algo que fica assim ostensivo, de maneira a nos prejudicar. Então, esse é um aspecto, dirá Kardec, né, tanto no sentido de abater e de diminuir a criatura, como no sentido, às vezes, de insuflar o orgulho e as vaidades. Eu fui rei, eu fui isso, eu fui aquilo outro. O indivíduo então se perde novamente nisso e não aproveita a vida agora que ele tem, de mais simplicidade, etc, etc.
como também um aspecto mais social, no âmbito das convivências. Imagina só, você relembrar que o seu vizinho é aquele que te prejudicou e a toda a sua família na experiência pretérita. Como manter uma convivência harmoniosa? Né? Você lembrar que você foi aquele que prejudicou aqueles que convivem com você hoje no seu lar. Então imagina como seria essa dinâmica das relações se ela não se pautasse por esse esquecimento. Naturalmente que a gente já vai trazer ali as tendências, né, de simpatia, de antipatia, as resistências a essa ou aquela pessoa que manifestam essas problemáticas do passado. Mas é algo meio velado, é algo passível de ser trabalhado. Se a memória tivesse realmente clara de tudo que foi feito, de tudo que não foi feito, seria infinitamente mais difícil essa ciência das convivências do mundo. O perdão, a renovação de sentimentos para com outra pessoa seria algo absolutamente impensável. Você imagina, nesse núcleo regenerador que é o lar, em que muitas vezes ali se reencontram adversários do passado, para justamente reajustarem o ódio que trazem, ódio esse que vai sendo trabalhado ali, por exemplo, no laço de uma mãe para com um filho, né? Aquela ternura maternal, aquele reconhecimento filial que aos poucos vai apagando, diluindo aquele ódio, com o esquecimento, aquela antipatia vai se convertendo aos poucos em simpatia, em carinho, em ternura. Como isso seria possível se a mãe lembrasse claramente, se o filho lembrasse claramente quem é aquela outra pessoa? Então a misericórdia divina é muito sábia, é muito perfeita. A ciência das relações estaria absolutamente comprometida na Terra, não fosse esse esquecimento. O processo de renovação de sentimentos, de perdão, de transformação do ódio em amor, da revolta em ternura, seria absolutamente comprometido não fosse o esquecimento temporário. Assim também, nós, para com nós mesmos, a convivência com nós mesmos estaria absolutamente comprometida, tanto no sentido de nos bloquear, de nos levar para baixo, quanto no sentido de nos iludir e de nos atravancar a marcha, não fosse esse esquecimento temporário. Assim a gente pode melhor construir novos hábitos em oposição aos do passado, a gente está mais receptivo, sobretudo ali na fase da infância, né, a novas ideias para que quando a gente tomar de volta todo o arcabouço de tendências instintivas do pretérito que se dá ali na adolescência, a gente esteja mais habilitado a tomar caminhos diferentes. Então a infância, em que essa memória está ainda muitas vezes em prostração, Emmanuel vai dizer, nós estamos ainda em prostração psíquica, ali a gente está mais receptivo à renovação. Ali as nossas tendências elas estão ainda meio que bloqueadas. Elas retomam na adolescência justamente para que a gente possa receber elementos de renovação. Então, nesse quadro, as coisas vão se tornando mais claras. Vai se entendendo melhor o porquê das coisas, né? Por isso, Leon Denis segue dizendo, ainda nesse parágrafo, né? Libertos apenas ontem da barbaria, o peso dessas recordações seria acabrunhador para nós. A vida terrestre é algumas vezes difícil de suportar. Ainda mais o seria se ao cortejo dos nossos males atuais acrescesse a memória dos sofrimentos ou das vergonhas passadas. Então, se já temos um peso, muitas vezes, das lutas, das culpas, das dores presentes para lidar, que dirá se acrescêssemos a isso as do passado. Mas, ele acrescenta, a recordação de nossas vidas anteriores não estaria também ligada à do passado dos outros? Então, rememorar a nossa não é rememorar também a dos outros que conosco conviveram? Subindo a cadeia de nossas existências, o entrecho de nossa própria história, encontraríamos o vestígio das ações de nossos semelhantes. As inimizades perpetuar-se-iam, as rivalidades, os ódios e as discórdias agravar-se-iam de vida em vida, de século em século. Então é isso. São os dois grandes benefícios desse esquecimento,
que Kardec também frisa lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11. Do ponto de vista da criatura, o alívio de um tremendo fardo com o qual ela ainda não está madura para lidar. Claro que, como dizíamos, nos mundos superiores, o indivíduo mais maduro, mais consciente, consegue olhar para esse pretérito sem que isso perturbe tanto. Nós, de um modo geral, ainda não. Por vezes temos relâmpagos desse passado com finalidades instrutivas, educativas, etc. Mas de um modo completo isso nos perturbaria, isso nos atrapalharia. E do ponto de vista social, porque relembrar do nosso passado é relembrar também de quem conviveu conosco. Então, as rivalidades, os ódios e tudo mais complicariam significativamente a convivência, a regeneração, a reparação e tudo mais. Por isso, no parágrafo seguinte ele diz: bom é que o véu do esquecimento nos oculte uns aos outros e que, apagando momentaneamente de nossa memória penosas recordações, nos livre de um remorso incessante. O conhecimento de nossas faltas e suas consequências, erguendo-se diante de nós como ameaça medonha e perpétua, paralisaria os nossos esforços e tornaria estéril e insuportável a nossa vida. Então veja só, veja como é sábia, misericordiosa a bondade divina, a lei divina assim estabelecida. Ela nos traz os recursos de que precisamos para aprender na presente experiência, né? As simpatias, as antipatias, as tendências instintivas, as intuições, mas nos liberta daquilo que seria antes um fardo, um peso excessivo. Então é por isso que, por exemplo, na questão 393, em que Kardec vai perguntar: como pode ser o homem responsável por atos e resgatar faltas das quais não se lembra? Os espíritos vão responder: em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde estaria o mérito se ele lembrasse de todo o seu passado? Então, até para a gente ser mais senhor de si nas escolhas agora, vamos dizer assim, eu estou escolhendo o bem agora porque eu realmente entendi que esse é o caminho a seguir, porque eu realmente estou desenvolvendo o amor pelo bem, ou eu vou seguir o bem agora simplesmente porque lá atrás eu não segui e me dei mal. Então, é uma escolha interessada ou é uma escolha realmente que parte de uma consciência? Por isso que na questão anterior, 392, ele diz: o homem é mais senhor de si, ele tem mais liberdade, mais livre-arbítrio para agir. Ele age mais com consciência e não por interesse apenas, né? Porque lembrou lá do passado que não deu certo. Então é interessante esse aspecto. Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, né? Quando ele está lá no mundo espiritual, diante dos seus olhos, aqueles espíritos mais conscientes, se estende a sua vida pretérita. Então ele vai fazer estudo junto com seus benfeitores, vai ver onde tropeçou, onde se equivocou, ver as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Então ele vai ajustar as provas da presente existência, né, o que ele vai viver e tudo mais, segundo esse estudo que ele fez, né? Então você fala assim: eu estou passando por essa prova hoje, para resgatar lá o passado. Mas eu não sei que passado é esse. Sabe sim, você preparou essa prova tendo em vista esse passado, né? Não recorda agora do passado porque não é útil, não tem por que recordar. Mas tenha certeza de que essa prova se ajusta aos processos de reparação a esse passado. Então, reconhece justa a situação em que se acha e busca então a existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar ou as lutas que considera apropriadas ao seu adiantamento. E pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito, que lhe for dado por guia nessa outra existência, se esforçará pelo levar a reparar as suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que incorreu. Então, aquilo que a gente falava, nós temos intuições, percepções dos pontos em que a gente tropeçou, em que a gente incorreu. Tendes nessa intuição,
tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso, que frequentemente vos assalta, e a que instintivamente resistis, atribuindo as mais das vezes essa resistência, aos princípios que recebestes de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já vos fizestes culpados. Em a nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos. Então, o que os espíritos estão dizendo aqui? O que a gente traz para a presente encarnação? Um planejamento que foi feito, na maioria das vezes, junto com os nossos benfeitores no mundo espiritual, estudando pretéritos, equívocos, um planejamento de provas, de lutas, que visam justamente trabalhar aqueles aspectos em nós. E a gente traz, na forma de intuições, de tendências, os pontos falhos, os pontos a serem trabalhados do nosso ser, e na forma dos pensamentos, das intuições, para resistirmos a essas quedas, as resoluções que nós tomamos no mundo espiritual de melhoria e as orientações, as inspirações dos nossos benfeitores. É isso que a gente traz. E se pensarmos bem, temos tudo o que precisamos para melhorar. Tira-se, remove-se o que seria um fardo excessivo, eu não preciso lembrar de tudo aquilo, mas eu tenho as tendências instintivas e a voz da consciência. Eu tenho o plano de trabalho e tenho as orientações, os estímulos para executar o plano de trabalho. É isso que Kardec também vai dizer lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11. De maneira muito sintética, ele diz assim: Deus tira tudo aquilo que poderia nos atrapalhar e conserva aquilo que precisamos para progredir. O quê? As tendências instintivas e a voz da consciência. Né? O que em nós já foi trabalhado, já foi aperfeiçoado, não temos mais essas tendências. Né? Então, por exemplo, se a minha relação com o dinheiro, com a fortuna, etc., já é algo bem resolvido em mim, eu não tenho a tendência a me apegar ao dinheiro, então já é algo trabalhado. Se a minha questão com a sexualidade já está bem resolvida, eu não tenho tendência mais naquele aspecto, a cair nos desequilíbrios, nos excessos, etc. Por outro lado, se eu identifico essas tendências em mim, grandes são as chances de que é ali, realmente, nas existências pretéritas em que mais tropecei, em que mais caí. Mas aí eu identifico também a voz da consciência. As boas resoluções que eu tomei no mundo espiritual é aqueles pensamentos que dizem resista, disciplina, compromisso, equilíbrio. E também a voz dos nossos benfeitores, que nos inspiram, que nos orientam, digamos, que sopram as brasas da consciência, dizendo assim, olha, mantém bem acesa aí, mantém essa luz acesa. Lembra do compromisso assumido. O que a gente precisa mais para resgatar, né, para aprender, senão isso? Por que o peso excessivo de lembrar com pormenores se a tendência já me fala o que precisa ser trabalhado? Então, essa é a misericórdia e a perfeição da lei divina, né? Impondo-nos essa restrição da matéria, desse esquecimento, ao mesmo tempo ela atende a essas finalidades maiores de permitir a gente se renovar, romper com velhos padrões do passado e olhar para os antigos desafetos com uma nova perspectiva, abrindo caminhos para a reconciliação. Então é muito bonito a gente olhar esse mecanismo como um todo. Veja como essa objeção aparentemente significativa antes vai perdendo a sua razão de ser e a gente vai percebendo, não podia ser de outro modo. Não podia ser de outro modo. Se Deus assim o fez, é porque é infinitamente sábio. Se ainda não entendemos por todo o problema, não está na lei divina, está em nós. Está em nós. Então, por isso, Emmanuel tem uma mensagem muito bonita, que está no livro Religião dos Espíritos, no capítulo 45, intitulada Esquecimento e Reencarnação. É bem interessante. Eu separei 2 parágrafos em que ele ilustra muito bem esse voltar à matéria, esse abafamento da memória e as finalidades que são atendidas com isso. Ele diz assim: encetando uma nova existência corpórea para determinado efeito, a criatura recebe desse modo implementos cerebrais completamente novos no domínio das energias físicas. E,
para que se lhe adormeça a memória, funciona a hipnose natural como recurso básico, de vez que em muitas ocasiões dorme em pesada letargia muito tempo antes de acolher-se ao abrigo materno. Então o que ele está dizendo? O próprio espírito, já na preparação para o retorno à matéria densa, ele já entra num processo de letargia, como numa hipnose, para que esses registros, né, pretéritos possam ser colocados lá por detrás dos véus, colocados lá guardados no porão, porque não é interessante que na experiência física sejam lembrados. Então, na melhor das hipóteses, quando desfruta de grande atividade mental nas esferas superiores, só é compelida a alma, né, o espírito, ao sono relativamente profundo enquanto perdure a vida fetal. Em ambos os casos, a prostração psíquica nos primeiros 7 anos de tenra instrumentação fisiológica dos encarnados, tempo em que se lhes reaviva a experiência terrestre. Então, o que ele está dizendo? De um modo geral, o espírito começa a entrar nesse processo de letargia bem antes de voltar à matéria. Espíritos muito adiantados só vão viver esse processo quando já há uma vinculação com o feto. Quando já iniciou-se a gestação, aí ele começa a entrar nesse processo de letargia. Até então ele fica vivendo, realizando, porque a sua mente já é muito mais expandida, né? Já é muito mais desenvolvida, digamos assim, sua capacidade mental. Então a letargia de que ele precisa é menor. Mas, de um modo geral, isso começa antes mesmo do processo de desenvolvimento fetal. E prossegue essa prostração psíquica no processo da infância, até mais ou menos os 7 anos, para que a criatura possa reavivar a experiência física, possa colher coisas novas, como a gente vê lá na questão 383, 385 de O Livro dos Espíritos, preparando-se para a nova existência e para as renovações que serão necessárias. Temos assim, prossegue ele, mais ou menos 3.000 dias, né, os 7 anos e um pouco mais que antecedeu ali a gestação, de sono induzido ou hipnose terapêutica a estabelecerem enormes alterações nos veículos de exteriorização do espírito, as quais, acrescidas às consequências dos fenômenos naturais do restringimento do corpo espiritual no refúgio uterino, motivam o entorpecimento das recordações do passado, para que se alivie a mente na direção de novas conquistas. Então são 2 os aspectos que operam por detrás desse esquecimento, do ponto de vista mais fisiológico, material. É esse sono induzido, essa hipnose, essa letargia em que o espírito entra, preparando-se para retornar. O outro é a própria restrição do corpo espiritual que a matéria vai trazer. Isso alivia a mente, é como se tirasse o peso excessivo, é como se pensemos num quarto que está todo bagunçado, cheio de móveis, você tira aquilo para que tenha mais espaço, né? E como todo esse tempo é ocupado em prover-se a criança de novos conceitos e pensamentos acerca de si própria, é compreensível que toda criatura sobrenade na adolescência, ou seja, na adolescência então ela sobrenada. Vem à tona certas tendências, ainda que reduzidas, não vem à tona as memórias como um todo, tendências, aspectos, né? É aquela grande mudança da adolescência que a gente vê, que os espíritos vão falar lá na questão 385, o espírito retoma um pouco mais desse seu passado, então a criatura sobrenade na adolescência, como alguém que fosse longamente hipnotizado para fins edificantes, acordando gradativamente na situação transformada em que a vida lhe propõe a continuidade do serviço devido à regeneração ou à evolução clara e simples. Então olha que belíssimo isso, né? Então a espiritualidade superior submete a criatura nesse processo preparativo para que durante a infância ela esteja mais receptiva, mais preparada para colher elementos de renovação, para que quando chegar a adolescência ela tenha novas bases de escolha, de pensamento. Daí a importância da evangelização, da importância da educação infantil, da criança, da exemplificação dos pais junto a essa criança, para trazer elementos de renovação para quando ela sair dessa hipnose, né? E o esquecimento quase que total que existe na infância, até mesmo das tendências, quando ele começar a ser modificado na adolescência com o retorno das tendências, ela possa ter novas bases
novos rumos pelos quais se guiar, né? Então é tudo muito perfeito quando a gente olha, né? Para a reparação, nós temos o que precisamos. A voz da consciência, os planos, as ideias, os ideais estabelecidos e as tendências instintivas que nos falam dos aspectos em que a gente precisa estar mais atentos, né? Por isso, em uma outra mensagem de Emmanuel, agora no livro Mãos Marcadas, capítulo 16, chamado Esquecimento, ele vai dizer assim: não te preocupes, a memória anestesiada pela misericórdia... Não te preocupes, se a memória anestesiada pela misericórdia divina se revela incapaz de reconhecer os adversários e as afeições de ontem. Em ti mesmo, por tuas tendências e princípios, sabes quem foste. E em teu lar, pelos conflitos e necessidades que a experiência doméstica te apresenta, sabes o que deves. Qual a sua relação com aqueles indivíduos? Somos ainda o reflexo do que somos. Obtemos do mundo o que merecemos. Então, analisemos a vida sobre essa perspectiva. Analisemos essa bênção que se nos faz uma nova existência com esse esquecimento. Olhemos para o nosso lar com essa perspectiva. Quem são aqueles que estão ali? Pelas nossas relações de dificuldade ou de simpatia, nós sabemos mais ou menos qual tem sido a nossa trajetória. Diante daqueles que nos trazem mais dificuldades, investamos ainda mais em amor, em compreensão. Aproveitemos a oportunidade que Deus nos dá de, esquecendo de quem foi quem prejudicou mais ou outro, aproveitemos a oportunidade desse alívio que Deus nos dá para transformarmos aquele laço em um laço de amor, de companheirismo, de fraternidade. Para que, em voltando ao mundo espiritual, quando a gente olhar para o passado, para os desatinos, a gente possa ter aquele alívio no coração de dizer: meu filho ou minha filha, meu esposo, minha esposa, a gente equivocou muito no passado, mas graças a Deus a gente conseguiu transformar esses laços de ódio, de dor e de sofrimento em laços de alegria, de harmonia e de amor. Então essa é a bênção da doutrina espírita, explicando-nos esses processos da reencarnação com o esquecimento. Aproveitemos as oportunidades que agora temos, seja de uma vida mais simples, de uma vida com mais recursos, e coloquemos, movimentemos isso no sentido do nosso progredir, como do bem comum, daqueles que estão conosco, para que, voltando para o mundo espiritual, quando a gente vê lá a má utilização do poder no passado, a gente possa olhar e sentir no coração agora essa alegria. Não, agora eu bem utilizei o poder. Agora eu bem aproveitei a simplicidade. Agora eu bem apliquei a fortuna. Aproveitemos o que a vida nos traz, as circunstâncias em que estamos inseridos. Porque, embora não rememoremos, ali estamos porque projetamos aquilo, tendo em vista a recapitulação de um passado. Aproveitemos, reclamemos menos e valorizemos mais quem está ao nosso redor, quais as circunstâncias e possibilidades que temos, porque são as de que carecemos para nos libertarmos do passado com vistas ao porvir. E a misericórdia divina faz com que isso se torne tudo tão mais leve por essas possibilidades que temos, esquecendo, entendendo o que está por trás do processo e o caminho libertador, o amor que o Evangelho nos ensina. Então, por isso Leon Denis segue dizendo aqui: sem o esquecimento, os grandes culpados, os criminosos célebres, estariam marcados a ferro em brasa por toda a eternidade. Então você imagina, Deus é pai de todos os seus filhos. Pensa nos maiores tiranos da história da humanidade. Hitler, Gengis Khan, Nero, todos esses outros são filhos de Deus, amados por Ele com o mesmo amor que Ele ama a cada um de nós. Então você imagina esses espíritos, se não fosse o esquecimento temporário, como é que eles poderiam retomar o seu progresso? Mas tenhamos a certeza, retomarão. Esquecendo, terão forças para lidar com novas experiências de reparação, porque se lembrassem, a culpa certamente os prenderia à inércia, os abafaria, os esmagaria. E esquecendo os outros quem eles são, poderão eles
voltar ao palco da vida para trabalhar, para crescer, sem os julgamentos daqueles que ainda não aprendemos a amar, né? A perdoar, a compreender. Então, o que seriam desses grandes tiranos e déspotas de todos os tempos, criminosos, não fosse isso? Porque Deus ama a todos, nenhuma ovelha se perderá, todas chegarão ao mesmo fim. Então, é muito misericordioso saber disso, né? Como esse amor divino a nenhuma de suas criaturas desampara. Por isso, mais adiante, Leon Denis diz, no parágrafo seguinte, quase todos temos necessidade de perdão e de esquecimento. A sombra que oculta as nossas fraquezas e misérias conforta-nos o ser, tornando-nos menos penosa a reparação. Mais adiante um pouco, transportando-se para um meio diferente, despertamos para outras sensações, abrem-se-nos outras influências, abandonamos com mais facilidade os erros e os hábitos que outrora nos retardaram a marcha. Renascendo sob a forma de criança, a alma culpada encontra em torno de si o auxílio e a ternura necessários à sua elevação. Então, com essa mudança de cenários e com o esquecimento dos cenários anteriores, a gente pode aproveitar melhor novos caminhos, repensar hábitos e posturas, né? Como dizíamos, o rico de outrora, aquele que mal utilizou a fortuna, agora, na simplicidade, vai poder aprender a valorizar melhor as posses, as pequenas coisas, os verdadeiros valores da vida. Aquele que tinha muito poder, agora na posição de subalternidade, vai entender melhor o quão é preciso valorizar assim a ternura, a compreensão, a compaixão quando se está numa posição de poder, porque agora ele está na posição inversa. Então, toda essa mudança de cenários auxilia muito a renovação do indivíduo, né? Por isso, no parágrafo seguinte, na segunda frase ele diz: um sentimento confuso do que foram jaz no fundo de sua consciência, de alguns indivíduos. É a origem das intuições, das ideias inatas, das recordações vagas e dos pressentimentos misteriosos, como eco enfraquecido dos tempos decorridos. Então, muitas vezes nós vamos ter em nós esses ecos, certas lembranças que parecem fugidias, né? Os espíritos vão falar disso, da questão 394, 395, 96, ali de O Livro dos Espíritos. Algumas vezes são de fato lembranças do pretérito, outras são acrescidas de criações lossas da nossa imaginação, mas muitas vezes são ecos vagos de algumas reminiscências. Consultando essas impressões, estudando-se a si mesmos com atenção, não seria impossível reconstituir esse passado, senão em suas minúcias, ao menos em seus traços principais. Então, as tendências instintivas que trazemos como os traços principais que precisamos lembrar para saber, aqui nós temos que focar a nossa ação. Porém, no termo de cada existência, essas recordações longínquas se suscitam em tropel e saem da sombra. Avançamos passo a passo, tateando na vida. Vem a morte e tudo se esclarece. O passado explica o presente e o futuro ilumina-se mais claramente. Naturalmente que isso aqui depende do nível de consciência do espírito. Um espírito ainda muito apegado à matéria, muitas vezes vai reencarnar novamente sem acessar o passado. Mas um espírito já um pouquinho mais consciente, as coisas vão se tornando mais claras, né? Quanto mais o espírito progride, mais luz se faz, tanto em relação ao seu passado, quanto em relação ao seu futuro. É como quem subisse na montanha e pudesse ver melhor o caminho percorrido e o caminho a percorrer. Por isso, no último parágrafo, Leon Denis então conclui: voltando à carne, a alma perderá ainda a memória de suas vidas anteriores, e bem assim a recordação da vida espiritual. A única verdadeiramente livre e completa, perto da qual a morada terrestre lhe pareceria medonha. Longa será a luta, penosos os esforços necessários para recuperar a consciência de si mesmo e as suas potências ocultas. Porém, conservará sempre a intuição, o sentimento vago das resoluções tomadas antes de renascer, que é justamente o que nos conecta, nos reconecta com o nosso passado e que nos impulsiona para o futuro a partir da renovação que precisaremos fazer. São essas proposições, essas intuições que se manifestam aí na voz da consciência que nos dizem: aproveita o presente, aproveita essas pessoas com quem você convive para crescer,
para aprender a amá-las, para servi-las, para enfim fazer desses laços, laços de amor. Aproveita as circunstâncias recebidas, porque então certamente estará aí resgatando um passado e construindo um futuro de mais luz. Eis a misericórdia da criação divina e eis como essa objeção antes aparentemente significativa agora se dilui e não tem mais a sua razão de ser. Pois bem, amigos, concluímos aqui essa segunda parte da obra e, a partir do próximo estudo, entramos então na terceira parte, o mundo invisível, em que vamos conversar aí sobre essa vida, como ela se dá no mundo visível, a interação desse mundo invisível com o mundo corpóreo, enfim. Fica aí já o convite para começarmos aí estudando esses capítulos. No próximo estudo, estamos de volta. Um grande abraço a todos, muita luz e muita paz.